Olá, pessoal, e está no ar mais um episódio do podcast do Momento do Campo. E antes de começar o bate-papo de hoje, eu quero lembrá-los de nos seguirem nas nossas redes sociais, no Instagram, no @Momento do Campo e também no YouTube. E lembrar que também estamos no Spotify. E, gente, eu quero agora falar um pouquinho também da Agrícola Alvorada, que é a nossa parceira aqui do podcast do Momento do Campo, essa empresa que tem unidades aí pelo estado todo e que está junto com o produtor rural, desde o plantio até a colheita, sendo aí a empresa que traz a solução completa para o produtor rural. Então, a Agrícola Alvorada, essa empresa aí que tem profissionais qualificados em tudo que o produtor rural precisa. E, gente, vamos agora conferir a nossa vinheta de abertura. E vamos dar início ao nosso bate-papo de hoje e de uma forma um pouco diferente. Hoje eu não tenho convidados aqui no estúdio, mas olha que chique, gente. Temos os convidados diretamente dos Estados Unidos. Eu estou aqui com o Fernando Merenda e também com o Rodrigo Schmidt. E eles vão falar um pouquinho do cenário aí do agro, falando um pouquinho do que eles estão vendo lá nos Estados Unidos. Fernando, tudo bem com você? Merenda, que já esteve aqui conosco, aqui nos estúdios. Tudo bem com você? É uma honra tê-lo aí dessa forma, né? Boa tarde, Veridiana. Tudo bem com vocês? Mais uma vez, uma honra participar aí do podcast Momentos do Campo, de uma maneira um pouco diferente aí, mas sempre conectados, né? E de uma maneira que a gente possa transmitir um pouco aqui do que a gente vê e ouve aqui nos Estados Unidos, para quem está aí no Brasil aí, que são realidades tão diferentes. E uma honra apresentar o meu amigo e colega aqui, Rodrigo Schmidt, que mora no Rio Grande do Sul, mas tem as empresas dele espalhadas pelo Brasil inteiro, inclusive negócios em Primavera. Então foi uma ótima coincidência assim, de tê-lo como colega aqui nos Estados Unidos nesse momento. Olha Rodrigo? só, Rodrigo, seja bem-vindo aí ao nosso podcast do Momento do Campo. Olá, obrigado pelo convite. Meu nome é Rodrigo Schmidt. Fiquei bastante feliz em ser convidado pelo Momento do Campo aí para somar com vocês aí. Olha só. Vamos aproveitar que o Rodrigo está falando. Rodrigo, conta um pouquinho então das empresas, né? O Merenda já falou que são empresas aí que tem no país todo. Fala um pouquinho aí. Na verdade, a gente trabalha com agricultura de precisão. Temos uma filial em Campo Verde, trabalhamos bastante em Primavera, mas acho que uma coisa importante de eu contar é que quando eu tinha 19 anos, eu trabalhei aqui nos Estados Unidos, no Kansas, e trabalhei com agricultura de precisão naquele momento. Já faz bastante tempo. E com essa visão que eu tive aquele tempo atrás, em torno de 24 anos atrás, foi que iniciou a análise, tentando reproduzir uma agricultura de precisão que fosse funcionar no Brasil como eu vi que funcionava aqui nos Estados Unidos. Olha só que bacana. E Merenda, você que já esteve aqui conosco também ali, ligadíssimo aí com as informações, com tudo que o produtor rural precisa, né? Veridiana, a gente é uma situação inusitada, né? É uma das primeiras vezes que eu venho para cá, mas eu senti a necessidade de vir aqui conhecer, porque acredito que tudo que tenha de tecnologia e inovação está aqui nos Estados Unidos, né? Então, a minha empresa, como a gente já conversou anteriormente, ela é recente, eu tenho uma história em Primavera, né? Mas a FM sentiu a necessidade da consultoria ver em loco como é a estrutura, a organização. É claro que é uma diferença muito grande de perfil de solo deles aqui, época de semeadura, mas assim, há muita coisa a ser aproveitada aqui que a gente pode trazer para nossa região aí de Primavera e agregar, né? Como a gente sempre tenta fazer pela nossa consultoria. Ok, então vamos aproveitar nossos dois convidados aí. Eu quero que vocês contem pra gente, então, um pouquinho desse programa que vocês estão fazendo parte aí da CAEP, que é uma empresa que é especializada aí
né, em promover viagens, técnicas, intercâmbio e tudo dentro do agro, né? Conta um pouquinho dessa experiência, né? Queria que vocês dois contassem um pouquinho para a gente dessa experiência que vocês estão vivendo aí nos Estados Unidos e onde que vocês estão nesse momento. Eu vou deixar para o Rodrigo falar essa parte aqui, que ele... Estamos em Champaign, um pouco abaixo de Chicago. Aqui é a Universidade de Illinois, principalmente na parte agrícola. E o nosso programa é bem interessante. A gente estuda inglês pela manhã, todas as aulas já são em inglês. Mas a gente vai fazendo um vocabulário do agro, falando inclusive das empresas que vamos visitar à tarde. Essa parte prática da tarde, ela é uma parte bem interessante. Em algumas visitas a gente enriquece muito, aprende muito, outras eventualmente nem tanto, porque essa parte prática é assim mesmo, né? Você não deixa nada programado, você vai lá, conversa, vive, né? Nós já tivemos numa lavoura de soja e milho, tivemos numa cerealista que recebe grãos, casualmente uma cooperativa, tivemos na fábrica da John Deere, a única fábrica que produz a coletadeira X9 no mundo. Só para vocês terem uma ideia do que a gente está fazendo aqui. Ok, que bacana. E assim, Veridiana, é bem bacana o programa, né? A empresa é especializada nisso. Até mandar um abraço para o pessoal da CAEP, que nos recepcionaram muito bem aqui. São inovações, vamos supor, que a gente consegue ver em loco aqui uma cooperativa funcionando. Sistema de logística é muito diferente do que a gente tem aí. A gente vê trens passando dentro da cooperativa para embarcar grão, redução de custo, né, com frete. As lavouras, assim, uma lavoura que a gente foi aqui, infelizmente a gente não conseguiu ver porque o clima está totalmente diferente do Brasil aqui, né? Chove a cada 3 dias aqui, inverna de chover. E isso é algo que a gente vai transmitir mais para frente aí para quem está no Brasil, que é super importante e reflete muito os relatórios que a gente tem visto aqui. Mas o programa é especializado no agro para ver lavouras em loco, ver a cultura e, além disso, praticar o inglês, que é um período curto, né? Então a gente tem que aproveitar ao máximo esse tempo aqui para obter informações e também voltar a ser estudante um pouco, né? Ok, é um grupo grande, um grupo que envolve mais brasileiros também, de vários lugares aqui do Brasil, Merenda? O que tem, vamos supor, para você ter uma ideia, aqui no Mato Grosso, do Mato Grosso somente eu, pessoal de Minas, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Paraná, temos produtores de amendoim, tem produtores de soja, milho, pessoal que mexe com gado de corte. Nós somos num grupo aqui de 16 pessoas e é bem diversificado, sabe? São sucessões de filhos que vão suceder os negócios das fazendas, são pessoas que têm empresas como eu e o Rodrigo, são mulheres também no agro que estão encarando o desafio de assumir um negócio da família, ou que o pai tem uma distribuição e tem que assumir esse negócio também. Então é um programa bem diversificado. A gente consegue ver bastante interação entre um pessoal mais novo, um pessoal mais velho, e o pessoal que está começando no ramo do agronegócio. E olha só, é importante a gente falar, né, Merenda, porque nós trouxemos aí eles para estarem aqui conosco hoje, porque uma grande parte das coisas que acontecem nos Estados Unidos acabam influenciando aqui no Brasil, né? Vocês devem estar vendo muita coisa aí, é isso que a gente quer saber um pouquinho, né? Que a gente vai querer que vocês nos contem um pouquinho hoje, né, Merenda? Até eu gostaria daqui a pouco de eu iniciar falando dessa parte que é a minha especialidade, que é a nutrição de plantas, né? Uhum. O primeiro experimento sobre nutrição de plantas no mundo é aqui em Champagne, nutrição de soja, milho e trigo, né? Então, realmente, assim, desde 1876, se eu não estou enganado, eu meio comparei com a data da chegada dos italianos no Brasil, eles já fazem um programa de testes de adubação, de como isso está no meio da universidade, tá todos os prédios em roda, eles mantêm isso quase como um símbolo, né? Uhum. Mas lá, inclusive, eles têm uma parcela que eles nunca adubaram, né? Então, claro que nós estamos falando de um solo com pH natural de 6,3, 6,4, com fósforo de 35, com potássio de 350,
Mas, ao longo de todo esse tempo, essa parcela começa a ter problema de produtividade e, em alguns anos, com falta de chuva, ela chega a morrer as plantas, né? Quem sabe um dia podemos Sim. até ver, daqui a pouco mostrar, filmar para o pessoal. E é que nem tu falou, os Estados Unidos ele sempre foi referência em produtividade de grãos. A maioria das inovações em nutrição de plantas vem daqui. Só para vocês terem uma ideia, a empresa que criou a fórmula de adubo chama Tennessee Valley, aqui dos Estados Unidos. Ela inventou essa fórmula de adubo em 1953. E o NPS, né, que é o fósforo com o enxofre junto, foi inventado aqui. Todas as planilhas que a gente se baseia de extração, de quanto que eventualmente uma produtividade extrai do solo ou não, iniciou e são baseadas nas planilhas daqui. Então, em fertilidade do solo, a gente está aqui para aprender mais do que a gente já sabe, e aprender o que a gente pode levar de útil para o Brasil. Rodrigo, então a gente pode dizer que você está surpreso com o que você está vendo aí ou você já esperava? Já tinha essa expectativa de encontrar Eu, isso por aí? eu acho que não tão surpreso, eu acho que mais em loco. Deixa eu te dar um exemplo assim. Eles usam a mesma quantidade de nitrogênio que nós usamos no Brasil para produtividade de milho. 1 quilo de nitrogênio para saco de milho, né? Só que a forma que eles utilizam, que é a amônia líquida injetada no solo, perde muito menos. Então, se nós for conversar com o americano, nós vamos chegar à conclusão que nós usamos a mesma quantidade de nitrogênio. Só que não é o mesmo aproveitamento. O aproveitamento deles é maior, citando apenas um exemplo, né? E essa é a grande pergunta. Quais são os próximos passos deles que pode ser útil para nós? Né? Essa parte de transgenia, essa parte de modificar plantas para serem mais produtivas, né? Então, outra coisa engraçada que você observa aqui é essa união do mundo, né? A principal empresa que vende hoje materiais de soja no Brasil é a GDM. E a GDM ela é argentina e hoje, faz 1 ano e pouco, né, ela está com o escritório instalado aqui na universidade, em parceria com a universidade, ou seja, é uma empresa argentina líder na genética de alta produtividade no Brasil e no mundo, estando instalada aqui em Champagne, trabalhando junto com os americanos. Então, isso tudo é uma novidade, isso foi novidade. Olha só. Um outro ponto que a gente também pode aproveitar, Veridiana, é a antecipação de muitas coisas. A gente, é claro que no Brasil nós temos uma questão de clima que nos limita em muitos pontos, né? Eu estava conversando com o Rodrigo até sobre essas questões de clima, como que eles minimizam esses problemas no Rio Grande do Sul. E para nós aí nós temos a nossa data muito definida, né? A gente define o clima de período de seca, do período chuvoso. E aqui eles antecipam muitas coisas, sabe? Não existe tanto uma adubação tão tarde no milho, por exemplo. A população que eles utilizam aqui é totalmente diferente de qualquer outra coisa que eu já vi. Tem população de milho aqui de 100 mil sementes, de 90 mil sementes por hectare, que a gente fez a conta ali, Sim. dependendo da variedade de milho. Soja, por exemplo, ainda a gente vê lavouras com, a gente costuma dizer no termo técnico, com a entrelinhas aberta ainda, né? Então, assim, é uma realidade que eu acho que a gente pode trazer um pouco disso para o Brasil, falando um pouco da parte mais técnica, que traz para nós antecipar, fazer uma adubação mais precisa, igual o Rodrigo citou sobre a base de amônia, de sulfato de amônia. Os perfis de solo são muito diferentes, mas a maneira de ser, de aplicar, pode a gente tentar se adaptar isso para o Brasil. Ok. Quais são as maiores diferenças referente ao clima que vocês observam aí? Que pode influenciar aí tanto no Mato Grosso quanto aqui no Brasil? Primeiro, é uma vantagem nossa do Brasil, né? Que eles só fazem uma safra por ano. E quando a gente fala que aí em primavera faz 2 safras por ano, eles só respondem, seria o sonho do americano, né? Então, seguindo nesse assunto, eu acho uma coisa muito importante. Como eu morei aqui no ano de 99, 2000, a distância era muito grande do Brasil para os Estados Unidos. Eu morei no Kansas.
Era desde as coletadeiras que não eram axial no Brasil, a questão de transgênicos que estava recém iniciando no Brasil, aqui já tinha bastante. Então, eu acho que é muito importante nós manter e elevar a nossa autoestima, porque hoje, depois desses 20, 24 anos, o Brasil evoluiu muito. A qualidade de vida do agricultor melhorou, a questão de maquinário, de potencial de colheita, de rapidez que essa tecnologia sai e chega no Brasil. Eu não tenho dúvida hoje que algumas empresas, a lucratividade é muito maior no Brasil que nos Estados Unidos, Uhum. né? Então, o Brasil conquistou, nesses últimos 20, 24 anos, conquistou o espaço dele, tem a relevância dele. Todos os americanos respeitam nós aqui. E acho que é interessante celebrar, comemorar essa vitória lá do agricultor de Primavera, do agricultor de Sinop, do gaúcho lá do Rio Grande do Sul, sabe? Eu acho bem interessante nós se alegrar com essa vitória que nós tivemos. Um ponto interessante, Veridiana, que a gente observa no clima aqui, é igual o Rodrigo falou, é uma safra só. Então, em setembro, outubro, aí começa o período de neve, né, deles, então vai até fevereiro, mais ou menos, né, março ali. Sim. Eles têm um período, e o solo deles aqui é muito encharcado, numa camada de 0 a 20, aí ele encharca de uma maneira muito fácil. Então, você pega assim, só imagina, você tem uma camada de 40 centímetros de gelo que você precisa derreter. E algo que beneficia eles, né, por questão prática, porque praticamente nada sobrevive a essa. Então, eles não têm problema com doença de solo, nematóide, que é algo natural do cerrado. Então, a diferença de clima, basicamente, deles é surreal, assim, porque eles precisam fazer operacionalmente muito rápido, é, colher muito rápido, tem que ser tudo muito rápido. Por exemplo, as áreas aqui são muito menores que no Brasil, mas se você vê a capacidade operacional deles e de plantio, de colheita, de aplicação, é gigantesca. É gigantesca. Eles têm uma safra só, mas também fazem muito bem feita, né? Muito bem feita, Veridiana, com uma. Assim, o benefício da tecnologia ajuda muito eles. A gente estava até brincando quando a gente vai nas excursões, nas fazendas, e a gente fala assim, nossa, não tem roça ruim aqui, né? Você não vê falha nos plantios, você não vê lavoura suja, todas as conduções são muito bem feitas. Um negócio bem mais familiar, tá? Não é igual no Brasil em grande escala, que a gente vê fazendas, lavouras de 10, 15, 20, 100 mil hectares, igual a gente vê no Mato Grosso, mas é pequeno, bem feito, com uma lucratividade muito interessante, uma rentabilidade muito interessante. É exatamente isso que eu ia te perguntar. As áreas das lavouras são menores, né? Bem Uhum. menores do que a gente vê, por exemplo, aqui no Mato Grosso. Não, são menores. Uma média de quanto a gente escutou? 350 hectares, 400 hectares, né? Vai depender um pouco da região, mas É. outra coisa importante que acho que eu falar, a gente nessas visitas das propriedades sempre pergunta muito sobre plantio direto, né? E aí eles sabem da importância de fazer plantio direto, mas principalmente um senhor que atendeu nós, chegou uma hora que ele disse assim, Tchê, deixa eu explicar para vocês. Se nós não mexer aquela linha, o solo não esquenta. E nós precisamos plantar cedo, porque as áreas plantadas cedo produzem mais. Então, uma peculiaridade bem grande, assim, que eles têm que mexer o solo, às vezes eles mexem só na linha mesmo, para fazer terra, para aquela terra, quem sabe, até pegar um pouco mais de sol, né? Uhum. E ela esquentar para poder eles plantar mais cedo. Então, uma coisa bem diferente do que nós aí. Ok, eu queria que vocês contassem para a gente como é que as condições favoráveis aí nos Estados Unidos podem influenciar aqui no mercado do agro brasileiro. A gente estava até lendo aqui, acho que sexta-feira, se eu não me engano, saiu o relatório da USA, né? E a gente estava comentando entre nós aqui, que é o relatório de área plantada e estoque nos Estados Unidos, né? Mas assim, nós acreditamos muito, Veridiana, que o mercado está bem em linha do que está sendo apresentado. É até como é que eu posso te dizer? É algo muito bom que a credibilidade nos passou, porque às vezes quando a gente está no Brasil, a gente pensa, esse relatório não está certo, não está tanto assim, as lavouras não estão em tão condições ruins assim, né? Mas pelo menos na região que a gente está, bate muito certo o relatório da USDA
com condições de lavoura, com clima. Eh, a minha visão hoje, não sei a do Rodrigo, mas é que as lavouras aqui vão produzir de bem para excelente. Realmente é algo que preocupa no Brasil hoje, porque Chicago hoje é movimentado pela produção americana, pelos estoques americanos, né? E às vezes a gente pode ver uma refletida em algum mercado sobre isso. Mercado que eu falo, preço de soja, preço de milho, algodão, nem tanto. Mas eu acho que as condições aqui estão favoráveis para o mercado não ter umas altas tão grandes que a gente espera, porque são dois cenários um pouco diferentes, Veridiana. O Brasil hoje, a gente espera o Mato Grosso do Sul, ali, Paraná, produções baixas de milho. Só que esse mercado do sul do Brasil aí, o Mato Grosso, por exemplo, esse ano está colhendo 5 a 6% a menos de milho do que o ano passado. Então, não sei se esse mercado que falta de milho reflete tanto no mercado mundial. Então, é algo de se preocupar. A gente já vem com preços um pouco mais baixos do que o esperado de milho. E quando começar essa produção aqui nos Estados Unidos, igual a gente espera que seja uma produção boa, pode refletir em Chicago. E mesmo faltando milho no Brasil, a gente não vai conseguir obter preços bons por causa de Chicago aqui em cima. Olha só, então isso é mais na questão dos grãos mesmo, né? Soja e milho. Eu gostaria de comentar uma coisa que é as sentimento que a gente tem tanto aqui, né? Que daqui a pouco lá no Brasil foi para isso que a gente está aqui. Nós devemos ter rodado em torno de 300, 400 quilômetros em roda aqui da onde a gente está, que é Champaign. É muito engraçado como as lavouras elas têm um estágio muito parecido. Parece que foi plantadas todas juntas, assim. Tu vê milho pendoando, milho pendoando, milho pendoando. Aí tu vê soja, tu para, olha, soja florescendo. Anda mais um pouco, para, soja florescendo. Então, acho que essa corrida de plantio pós-neve faz com que, e sobra de máquinas também, né? Faz com que a lavoura deles parece que está tudo no mesmo momento, assim. Então, daqui a pouco chove, não chove também, dá tudo certo ou dá tudo errado, parece. O estágio é bem parecido em todas as áreas. Ah, eu imagino. Mas também, Veridiana, tem situações engraçadas, né? Mas dá um pouco de medo, né? Vamos supor. Mas há 2 dias atrás a gente pegou uma possibilidade aqui de furacão. 2 dias ou um dia atrás? Foi ontem? 2 dias 2 dias atrás. E isso, vamos supor, passou a 50 quilômetros daqui. Passou por áreas que podem causar um desastre natural em algumas regiões e também influencia no mercado, né? Mas, assim, daqui para frente pode acontecer tudo aqui nos Estados Unidos em referente a clima. É um momento mais aguardado por eles, porque, assim, na nossa visão como engenheiro agrônomo, o melhor momento de se cair uma chuva ali a gente fala de pré-pendão ou pendoamento já, né? E todas as lavouras estão nesses níveis aqui praticamente. Então, chove a cada 3 dias, 4 dias, de vez em quando umas ventanias aqui de furacão aqui, mas tudo sob controle, assim, sabe? Então, daqui para frente, eu acho que vai ser um momento muito. Eu acredito que vai ser um momento do produtor brasileiro ficar muito de olho no clima americano e nas condições de lavoura deles, até porque as nossas lavouras aí, falando especialmente no Mato Grosso, não é semeado nada agora, né? No Mato Grosso ainda espera até setembro, Setembro. né? Setembro. Deixa Setembro, dia 15 de setembro. aproveitar e perguntar. O Rodrigo ele já morava nos Estados Unidos. Mas, Fernando, você já tinha tido essa experiência de ir até os Estados Unidos, participar de um grupo como esse, conhecer as lavouras nesse estágio que você está encontrando agora? Não, não. Inclusive, foi algo que eu insisti muito em poder participar, né, devido às demandas aí no Brasil, mas eu fiz um esforço gigantesco para estar aqui, porque eu queria conhecer, é a minha primeira vez aqui. Ano passado era para mim ter vindo para a Farm Progress Show, mas infelizmente, devido a alguns contratempos, não consegui vir. Mas foi o meu primeiro contato, assim, Veridiana, com o sistema americano, com o jeito de se plantar, de produzir e ver em loco mesmo, né? Uma experiência de estar dentro das fazendas deles. O Rodrigo já trabalhou, né, numa fazenda em 99, igual ele falou,
Mas a minha foi a primeira vez mesmo de ver em loco aqui nos Estados Unidos. Mas também creio que mudou muita coisa, né, Rodrigo? De 99 para cá, o avanço aí das tecnologias, enfim, creio que mudou um pouquinho, né? Com certeza, mudou muito, é aquilo que eu falei. Eu acho que hoje nós no Brasil precisamos nos orgulhar aonde nós já encostamos nos Estados Unidos, né? Que era a nossa e é a nossa principal referência. E algumas coisas regionais, tipo assim, lá em Dodge City, onde eu morava, era muita irrigação, né? Pivô central. Aqui, conversando com vocês agora, eu percebi assim, toda essa andada nossa aqui, 400 quilômetros, eu não vi nenhuma área irrigada. O solo preto, profundo, pH alto, nutriente disponível, mas não tem irrigação nessa região. Me parece que é uma região que é um chamado filé mignon, né? Vamos dizer que é uma região que deve chover bem, que deve tem toda essa parte de qualidade de solo, né? Olha só. E Merenda, me diz uma coisa a respeito das tecnologias, maquinários. É diferente, mais evoluído? Bom, acho que eu não precisava nem perguntar, mas o que você viu por aí? É, assim, ó, a minha pequena visão, assim, mas a gente teve uma visita na fábrica que mundialmente produz a colhedeira X9, né, que é uma das maiores inovações da John Deere, e a gente percebe que a mesma tecnologia daqui o produtor tem acesso no Brasil. Algumas diferenças, é claro, com o sistema de. Como é que eu posso dizer? Aqui eles têm acesso muito à internet em toda a fazenda, acesso à tecnologia desse porte, vamos supor, de internet mesmo, que fazem ele ter acompanhamento em tempo real das coisas. O que me surpreende aqui não é a tecnologia que tem nos tratores. É claro que isso ajuda, porque se o produtor tiver o nível de investimento, né, que a gente fala, para comprar isso no Brasil, ele tem praticamente as mesmas tecnologias daqui. O que me surpreende, vamos supor, numa visita à fábrica da John Deere, é o sistema de rapidez e de qualidade que eles têm em produzir isso, sabe, Veridiana? Não existe tanta burocracia igual no Brasil em algumas coisas. Por exemplo, uma coisa simples, básica que me chamou a atenção na fábrica da John Deere ninguém usa uniforme. Você vê colaboradores até de regata, vamos supor, trabalhando. Isso no Brasil teria mais uma lei um pouco mais burocrática, com trabalhista e tudo mais. Então, existe uma diferença aqui que o trabalhador ganha por hora, né? Então, a frequência que é produzida, a qualidade que é produzida, até eu e o Rodrigo a gente brincou no dia da fábrica, falamos assim, porque existe um sistema de conferência no final do estágio da colhedeira que confere alinhamento, tudo, e existia como é que eu posso dizer, uma particularidade de cada produtor que falava assim, não, eu prefiro comprar a colhedeira americana do que a produzida no Brasil. Comprar um modelo importado, comprar um feito no modelo. Brasil, americano, mesma máquina, se foi feita no Brasil, não é igual à americana, né? E a gente viu que existe algumas diferenças nessa conferência, nesse sistema por que o produtor preferia uma máquina produzida aqui e não a do Brasil, né? Então, existe, vamos supor, um item básico que a gente viu aqui a fábrica inteira existe câmeras. E a gente pensou que essas câmeras, vamos supor, era para monitorar os funcionários. Não. Essa câmera ela tem um sistema que ela confere todos os parafusos, se existem todos os parafusos dentro de uma máquina. Você imagina uma colhedeira gigantesca, uma câmera conferindo se o funcionário está colocando um parafuso. Então, o nível de precisão, o nível de assertividade deles aqui é muito grande. Eu gostaria de explicar um pouquinho o que chamou a atenção nossa com relação a esse negócio da colhedeira, principalmente. Chegando no final, eles têm todo um esquema de medição do esquadro, do como a máquina está saindo. É como se você fizesse o balanceamento das rodas do carro, sabe? Para que o carro vibre menos. Então, é muito engraçado, eu não conhecia isso, provavelmente logo vai ser feito no Brasil, mas eles fazem todo um esquema de medição e equilíbrio
colheitadeira para que ela provavelmente vibre pouco, ceda pouco, trabalhe fora do esquadro pouco. Então, eu não tenho dúvida que isso traz um ganho de qualidade para a colheitadeira que sai pronta dessa fábrica. Interessante. E vocês conheceram só a parte de lavouras? Chegaram a ver algo referente à pecuária ou não? Não, Não, pior que ainda não. não. Essa semana, agora na sexta-feira, tem algo programado de um agricultor que planta soja e milho. Até eles falaram assim, tem uma pequena criação de gado, no caso, né? Uhum. Mas voltado para a parte pecuária ainda não, Veridiana. São 11 visitas, se eu não me engano, aqui, durante esse período aqui de um mês aqui, né? E aí, nesse meio período, está encaixado alguma coisa da questão de pecuária. Mas eu não sei se é a região que a gente está, mas o forte aqui é mais a soja, o milho. E eu particularmente, no seu Rodrigo, que o Rodrigo rodou em outras áreas também, junto com um colega dele que mora aqui nos Estados Unidos, você viu alguma coisa de algodão e trigo, né? Acho que você viu trigo. Não, É, só trigo. só trigo, é. O trigo eles estão começando com uma coisa nova, que a princípio não é tão nova. Com esse detalhe da Ucrânia, eles estão plantando mais trigo. Então eles plantaram esse trigo no final do verão, ano passado, passou todo na neve, no frio, e aí ele se desenvolveu até agora, está sendo colhido o trigo agora. Então nós temos soja fechando a linha, florescendo, e essas lavouras de trigo está sendo plantado agora um soja safrinha. Então esse soja ele está atrasado em relação às outras áreas, mas além então desse trigo de inverno, é feito um soja safrinha agora até, vamos dizer assim, final de outubro, que é a hora de colher e vem frio e neve de novo. Interessante. E como que vocês percebem aí que o produtor americano enxerga o agro aqui do Brasil? Como que vocês conseguem, as Nossa, falar conversas do que Eric, vocês né? estão tendo aí, como é que eles enxergam o nosso agro aqui? Eu acho que tem uma coisa histórica, tanto os Estados Unidos, como a Europa, como a Argentina, eles sempre fizeram agricultura em terras férteis, né? Então, o Brasil nunca participou, pega antes de 1930, 1940, o Brasil só produzia nas beiradas dos rios, nas terras pretas, né? Então, o Brasil ele é um país de terras ácidas. A partir do momento que nós aprendemos a arrumar nosso solo de terra ácida para produzir, nós começamos a ensinar o mundo, o Brasil ensinar o mundo que é possível arrumar uma terra para produzir grãos, produzir milho, produzir soja. E isso é uma coisa que nem eles tinham tanto essa noção, sabe? Então, a partir disso, eu acho que eles respeitam bastante a nossa inovação, nossa vontade de crescer e o nosso tamanho. O nosso tamanho. É, eles ficam assim. A gente visitou um produtor que chama Eric. Inclusive, quando você entra dentro da fazenda dele, tem um mapa do mundo inteiro e do Brasil, assim. E aí a gente vai lá e coloca, né, onde que a gente está localizado. Ele estava em Sinop, Sorriso. Agora eu não me recordo. Acho que tem, sei lá, 60, 90 dias ele estava por lá já. E a empolgação que ele fala sobre o agro brasileiro é bem grande, sabe, Veridiana? Eles admiram a nossa produção em larga escala. A gente sabe que existe alguns problemas Brasil versus a governo e tudo mais, então eles admiram aqui o governo é muito apoiador do agro em alguns pontos e eles admiram a produção em grande escala, como que a gente controla tudo isso, sabe? Porque não é segredo, sabe, Veridiana? Eles são muito, o negócio deles é muito mais em loco e caseiro do que o nosso, vamos supor. Eles olham fazenda de 10, 15, 20 mil hectares, o primeiro pensamento deles é como que controla isso tudo, né? Como que vocês fazem para controlar isso tudo? Então, eles, assim, nós devemos ter o orgulho do nosso agro brasileiro aqui nos Estados Unidos, porque ele é muito bem visto por eles. Nós somos um concorrente direto deles na questão de precificação, né? Mas você vê que a admiração é recíproca. Eu mesmo, particularmente falando por mim, eu tenho um respeito muito grande porque são os pioneiros, né, no cultivo de soja, milho. Então, eles têm o respeito é recíproco por eles. E eles, pelo jeito, devem receber muitas visitas, né, de grupos como vocês que estão aí nesse momento. Ah, sim, vixe, tem várias empresas que trazem o pessoal, às vezes não tão específico igual o nosso, que estuda em inglês e ainda consegue fazer essas visitas do campo, né?
Mas é, Outros países também, a Argentina vem é, bastante para cá, os chineses, japoneses, não é com foco exatamente em grãos, um pouco é, mas eles recebem gente do mundo inteiro. É muito frequentado esses locais aqui. E vocês acham que seria mais nessa região em específico que vocês estão, ou tem outras regiões dos Estados Unidos que também são bem interessantes para produtores, ou como vocês, né, do agro, conhecerem ou terem experiências como a que vocês estão vivendo? Tem alguma outra localidade que é interessante conhecer também? sim, você foi para Springfield, É, né? eu acho assim, ó, no Brasil, né, desculpa, nos Estados Unidos tem uma sequência de estados, assim, Illinois, Iowa, Wisconsin e Indiana. Esses 4 estados aí é onde a gente tem coisas para aprender com eles. Fora isso, realmente é alguma coisa mais localizada, assim. Que é o Corn Belt, né? É, É o Corn Belt Corn aqui. Belt. Uhum. Ok, tem mais algum outro ponto que vocês acharem interessante que vocês lembram? Alguma história para contar para a gente aí desses dias que vocês estão aí de muito aprendizado? Eu tenho certeza que está sendo incrível, né, Merenda? Ah, tá sendo, Veridiana. Eu particularmente aconselho e recomendo. Não sei se é a primeira vez, mas a gente fica mais encantado. Já viajei para fora do país, para outros lugares, mas nunca voltado para o agro assim, sabe? Eu recomendo, tanto pela empresa que a gente está vindo, quanto outra empresa, se tiver a oportunidade, venha, conheça. É muito bacana. A gente pensa, às vezes, em alguns momentos, eu comentava com alguns produtores, até no Mato Grosso, né? Falar, ó, não, eu vou lá ver, não, mas não tem nada lá, o perfil deles é totalmente diferente, a tecnologia deles é totalmente diferente, e é muito legal você ver em loco que não é tanto assim, eles têm acesso a algumas coisas muito mais fácil que nós, é claro, né? Mas a gente consegue sim adaptar algumas coisas que eles têm aqui para o Brasil, para o nosso perfil de solo. Então, eu acredito que se tiver oportunidade, venha, conheça. É, é muito bacana você ver realmente que as informações que a gente recebe no Brasil é de qualidade e o agro é envolvido muito em notícias. Então, isso influencia, falando um pouquinho mais de mercado, ou até mesmo de novas pragas que surgem ou novas referências no agro, as informações que a gente está recebendo lá são de extrema qualidade, sabe? Então, recomendo, venham, conheçam, que vale a pena e a gente adaptar muita coisa daqui para o Brasil. As palavras do Fernando aí são bem parecidas com as minhas, né? Eu volto para o Brasil no final do mês, com a sensação que precisamos sair mais da bolha. E a bolha não necessariamente tem que vir aqui para os Estados Unidos. Eu acho que a gente tem que rodar mais no Brasil. A gente sempre aprende quando a gente sai do cantinho da gente. Então, tem coisa para aprender aqui nos Estados Unidos, mas tem muita coisa. Eu voltando para o Brasil, vou rodar bastante o Brasil também. Tem muita coisa boa para aprender. Em roda de nós. Interessante. Bom, baseado então no que vocês estão vivendo aí e no que dentro do que vocês já passaram para a gente, eu queria que cada um de vocês deixassem um conselho, né, para o produtor rural, vocês que estão vendo muita coisa aí, qual que seria o conselho para o produtor rural nesse momento? Falar um pouquinho, Rodrigo? É, No momento? eu me senti numa situação assim bem engraçada, porque estava um tempo quente, daqui a pouco veio uma chuva, a gente que é agricultor, trabalha com agricultura se sente bem, né? Daí tu fica pensando, bah, mas esses caras precisavam se ralar um pouco para subir o preço. Então, eu acho que é bem interessante a gente tentar sair para o outro lado, aumentar nossa renda, aumentar nosso ganho em produtividade. E daí dá para nós torcer que todo mundo vá bem e que a produtividade mais alta remunere todo mundo. É um sentimento que eu tive aqui. Falando um pouquinho mais em loco do meu negócio, Verediana, primeiro eu gostaria de falar assim, o produtor no Brasil ou no Mato Grosso, exclusividade que eu atendo, tem que ficar muito atento a notícias e realmente o que está sendo refletido em notícias é o que realmente está acontecendo nos Estados Unidos. Então, como a gente sabe que fiscalmente a gente tem que apresentar uma rentabilidade para o produtor, em questão de preços de commodities, né? Então, fique atento, porque o clima aqui está realmente favorável, as coisas estão favoráveis aqui para eles terem uma superprodução, né? E
E em relação assim às tecnologias, as coisas, eu acredito que muita coisa que a gente viu aqui é o que eu já estava em linha, alinhando com alguns produtores em primavera. Essa diversificação de plantio. Rentavelmente, vamos supor aqui, eles, soja, milho, estão vindo agora partindo para o trigo, que é uma alternativa. E eu acho que no Brasil a gente tem que adaptar algumas coisas também. E o legal disso é, vamos supor que no outro podcast que a gente participou, eu falei sobre gergelim, falei sobre o feijão calpi, e como a gente tem várias pessoas aqui, vamos supor, tem pessoal do Pará, tem pessoal de Minas, então a gente observa que existe muita possibilidade, as possibilidades são infinitas de rentavelmente a gente trazer renda para as fazendas. Ou plantando um gergelim, ou plantando até mesmo o trigo, que no Mato Grosso não são poucos os produtores, ou trazendo uma ideia do feijão. Então, essa diversificação aqui que existe aqui, que eles se adaptam muito rápido, a gente tem que adaptar isso aí para nossa realidade lá aí no Brasil. Você pontuou agora essa questão da diversificação, até fiquei curiosa. Conta pra gente, então, fora a soja e milho, quais são as outras culturas que os Estados Unidos procura plantar mais? Nossa, teve aquela maravilhosa, miscanthus. O miscanthus. Conhecemos uma cultura que eu tô até agora tentando entender o que é. Nós estamos fundiu o nosso cérebro um pouquinho ela, sabe, Veridiana? Miscanthus, né? É um miscanthus. É uma cultura muito parecida com o sorgo, né? Um forrageiro, né? E é usado bastante assim para fazer como se fosse serragem para cama de aviário, eventualmente usa para fazer energia também. É uma coisa nova que a Universidade de Illinois aqui tá fomentando, está trabalhando. E fora isso, E tem a produção de gás para ele também, né? produção de gás, e fora isso, toda essa parte, assim, os Estados Unidos trabalha muito forte a questão do amendoim também, né? E sorgo, eu não saberia dizer eventualmente o que mais. Aqui em Uhum, roda é soja e milho. uhum, É, mas eles têm alguns projetos, vamos supor, em pequenas áreas, eles vão muito, quando o Eric aqui na fazenda, aqui, ele apresentou uma planilha de rentabilidade, a hora que eu enxerguei a planilha, eu falei, nossa, tá parecendo, é claro que não tem a riqueza de detalhes que tem na dele, né? Mas parece a minha quando a gente, vamos supor, ele prefere em alguns momentos, algumas áreas que ele vê que o soja não vai ser rentavelmente bom, ele vira a chave, vamos colocar assim, em termo mais dinâmico, ele vira a chave para o miscanthus, que rentavelmente, fiscalmente é melhor. Isso me assemelhou muito ao Brasil em algumas coisas. Vamos supor, a gente planta milho, vai plantando até onde dá, né? Até onde der a janela. E, e aí a gente vê que a rentabilidade fiscal nossa seria melhor, vamos supor, se eu plantar um feijão, se eu plantar um gergelim, é muito parecido, só que a gente não tem tanta diversificação assim quanto eles estão buscando, canola, feijão mungo, eles estão tentando diversificar o sistema de plantio deles aqui para rentavelmente, fiscalmente, terem mais dinheiro em caixa. bem interessante. Eu não conhecia essa cultura também. Não, a cabeça tá meio, eu e o Rodrigo de vez em quando nós olhamos e vamos, mas como é que produz, como é que faz, né? E ela, de tudo você se faz, ele se assemelha muito a um capim, sabe? Bem alto, Capim elefante bem forte, assim. bem forte e é fantástico o que produz com ele, sabe? Se eu não me engano, ele é na utilização de gás, produz cama para frango aqui, então, rentavelmente, ele se assemelha, vamos supor, para você ter uma ideia, a lucratividade do soja dele é muito parecida com a do miscanthus. E vocês acreditam que isso se adaptaria ao Brasil, de repente? Teria que, teria que, Foi uma surpresa tão grande assim, é, não sei. aí envolve Embrapa, envolve É, né? pesquisa, clima, altitude, né? Mas eu, assim, ó, falando não agronomicamente, mas falando como pessoa, eu acho que se adaptaria, mas a gente teria que testar ele aqui e ver, né? Porque eu não sei se existe o registro dele hoje para se produzir no Brasil, né?
Interessante. Bom, vocês vão voltar então para o Brasil final do mês, cheio de informações para os produtores, né, gente? Com certeza. Se Deus quiser, Veridiana, dia 28 estamos retornando aí para o Brasil. Ainda temos várias visitas aqui e várias atualizações que a gente tem que ver nesse mercado aqui, né? Mas a ideia é voltar assim com sangue no olho para os produtores aí em primavera aí. Podem contar conosco, ainda temos bastante dias, bastante visitas, podem contar conosco para ficar de olhos abertos, tentando aprender o máximo que podemos aprender aqui. E quem sabe numa próxima oportunidade voltar a conversar de novo, né? Com certeza. Bom, eu já tinha falado para o Merenda que ele já seria convidado para um próximo podcast, né? E quem diria que ele estaria aqui conosco direto dos Estados Unidos, né? Verdade. Olha só, então, ai, meninos, eu quero agradecer aí de verdade aí pela participação de vocês. A gente acabou interrompendo um pouquinho os compromissos deles lá, né? Tiraram um tempinho aí para conversar conosco, porque a gente sabe, né, que esses grupos têm aí as suas programações e estão aí conosco, o Fernando e o Rodrigo. Obrigada, gente, de verdade, por estarem aqui conosco, viu? Beleza, muito obrigado. É uma oportunidade de a gente também refletir o que estamos fazendo aqui. Obrigado. Da minha parte, Veridiana, eu sou suspeito em falar, né, que eu sou fã do Momentos do Campo, mas obrigado aí pela participação novamente. Se precisar da gente aqui, até dia 28 a gente tem informação de qualidade, estamos aqui para refletir. E obrigado aí por tudo aí, pelo sucesso que está sendo o programa de vocês. Eu fico muito feliz aí em fazer parte desse crescimento aí do podcast do Momentos do Campo aí. Obrigada, gente, de verdade. E bom aí restante aí de estudos, né, de conhecimento. E voltem aí para o Brasil cheios de informações para contar para gente. Combinado. Obrigado, Veridiana. Até mais. Tchau. Gente, então esse aí foi um bate-papo bem diferente com os meus convidados aí online. E, enfim, estou bem feliz com esse bate-papo, com informações aí bem interessantes. E, mais uma vez, quero convidá-los aí a nos seguirem nas nossas redes sociais, lá no Instagram, no @Momento do Campo, e também no YouTube. E também, né, gente, a gente também está no Spotify. Quero aproveitar também para agradecer aí a nossa parceira, que é a Agrícola Alvorada, que é uma empresa aí que tem unidades em todo o estado de Mato Grosso e que também está com o produtor desde o plantio até a colheita. Então, gente, esse aí foi mais um bate-papo, mais um episódio do podcast do Momento do Campo. Espero vocês no próximo episódio.